Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos concluindo praticamente o tempo da Páscoa, mais uma semana estaremos concluindo o tempo pascal, que continua sendo visibilizado como o grande mistério da Páscoa, que é central em nossa vida e em nossa fé, a cada domingo, a cada celebração eucarística, a cada caminhada, meus irmãos e irmãs. Estamos no segundo domingo de maio, mês de maio, mês de Maria, e o segundo domingo de maio, aqui no Brasil, nós rezamos pelas mães. Portanto, nosso abraço a todas as mães, sejam as que geraram filhos, as que adotaram filhos, sejam aquelas que cuidam também das pessoas com o coração consagrado, através também da sua dedicação. Rezamos também pelas mães falecidas, para que repousem no Senhor e que Maria, nossa mãe comum, as tenha acolhido no céu junto ao seu Filho Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, é tempo, esse nosso tempo de oração, onde vivemos cada vez mais toda a nossa espiritualidade mariana e também de família cristã. Estamos, nesse final de semana, celebrando o domingo da Ascensão do Senhor. Seria o 7º domingo da Páscoa, mas no Brasil, a Ascensão do Senhor, que seria na quinta-feira passada, passa para o domingo. Alguns começaram já na sexta-feira a novena de Pentecostes, outros começam justamente hoje a semana de Pentecostes. Mas esse domingo da Ascensão do Senhor, que seria o 7º domingo da Páscoa, é também o Dia Mundial das Comunicações, como nós dissemos já na semana passada. O tema do 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais é sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. O Papa coloca com muita clareza a importância, de nós vivemos esse momento com pessoas humanas. Ele coloca, somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural. Cabe a nós nos questionar sobre o progresso teórico e a utilização prática desses novos instrumentos de comunicação e conhecimento. Ele vai fazer algumas perguntas sobre a questão de quem que é o autor, quem é que muitas vezes tem as falsidades da comunicação e tudo mais. E ele vai concluir a sua mensagem dizendo assim, a resposta a tantas interrogações que ele fez na sua mensagem, a resposta não está escrita, depende de nós. Compete ao homem decidir se há de tornar-se alimento para os algoritmos ou nutrir seu coração de liberdade, sem a qual não se cresce na sabedoria. E essa sabedoria amadurece, valorizando o tempo e abraçando as vulnerabilidades. Cresce na aliança entre as gerações, entre quem tem memória do passado e quem tem visão do futuro. Somente juntos é que cresce a capacidade de discernir, vigiar, ver as coisas e a partir do seu termo. Portanto, meus irmãos e irmãs, um tema que eu creio que o pessoal da comunicação deve ter justamente estudado durante essa semana de comunicação, para chegarmos a esse Dia Mundial das Comunicações realmente com o coração aberto e para vermos cada vez melhor também a nossa vida cristã. Porém, também, assim como nós começamos ou continuamos a novena de Pentecostes ou a semana de Pentecostes, nós também começamos esse final de semana, até o próximo domingo, a semana de oração pela unidade dos cristãos, que no hemisfério norte acontece no mês de janeiro, que vai concluir no dia 25 de janeiro, e aqui no hemisfério sul, onde nós estamos, acontece na semana que antecede Pentecostes. A semana de oração pela unidade dos cristãos é uma proposta da Igreja e que o dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, justamente leva adiante. E tem justamente como tema esse ano, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Nós queremos viver a semana de oração pela unidade dos cristãos,
dar testemunho que os cristãos se amam a Deus e ao próximo, né? E isso que possa cada vez mais transparecer em nosso relacionamento. Aqui no Rio temos várias celebrações e no próximo sábado, inclusive, a grande vigília ecumênica. Portanto, meus irmãos e irmãs, palavras e acontecimentos que marcam a nossa vida e a nossa caminhada. Celebrando a ascensão do Senhor, nós ouvimos ou ouviremos o Evangelho segundo Marcos 16, 15 a 20, em que Jesus se manifesta aos 11, dando a grande missão. Fica bem para a comunicação isso. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, o anúncio universal da missão evangelizadora da igreja, meus irmãos e irmãs. E a gente fala para não se preocupar com os venenos, as serpentes que vão aparecer pelo caminho, né? Ou seja, e depois de falar aos discípulos, Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. É aquilo que rezamos no credo. Ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E seu reino não terá fim. Ou seja, aparece essa nossa expressão de fé, é o que vivemos hoje. Subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai. Diz ainda aqui o Evangelho. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Colocar em prática a missão que Jesus lhes deu, enquanto nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Ele está sentado à direita do Pai, no sinal de estar junto ao Pai, mas está presente, ressuscitado no meio de nós também hoje. Eis aí, meus irmãos, o grande mistério que nós celebramos, essa presença do Senhor na história, enquanto se encarnou, mas continua hoje, através como a presença do ressuscitado, pela ação do Espírito Santo, presente no meio de nós também. Né? Subiu aos céus, mas não se afastou de nós, continua presente entre nós. E as outras leituras falam realmente disso. Os Atos dos Apóstolos é uma outra narrativa, em que logo no comecinho do Lucas vai anunciar: no meu primeiro livro, Teófilo, eu te falei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo. Agora, depois de ter dado instruções aos seus discípulos, como acabamos de ouvir, não é? Ele justamente, depois de 40 dias e tudo mais, ele subiu aos céus. Ou seja, ele fala assim: não vos sabe caber o tempo e os momentos. Recebereis o poder do Espírito Santo que será sobre vós, para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Novamente, o anúncio apostólico. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, e que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como viste subir para o céu. A ascensão do Senhor, meus irmãos e irmãs, está na profissão de fé. Queremos que, passados 40 dias, Jesus volta para o Pai, ressuscitado, mas permanece conosco ressuscitado também. E nos dá a missão de continuar a sua obra. Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Recebereis o Espírito Santo, como celebrando aqui uma semana, e que terá todo o poder de nos iluminar sobre a nossa caminhada, para que nós possamos viver testemunhando o Senhor Jesus Cristo presente no meio de nós, comunicando a sua presença também, testemunhando a sua presença, como eu tenho o Dia Mundial das Comunicações. Mas as outras leituras também, meus irmãos e irmãs, falam da mesma coisa. A segunda leitura, temos 2 opções: Carta aos Efésios 1, 17 e 23, ou Carta aos Efésios 4, 1 a 13. A leitura de Efésios 1, 17 e 23, ele vai falar aqui no capítulo 1, versículo 20.
Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer outro título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. E tudo colocou sob os pés, né, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. A carta aos Efésios, capítulo 1, fala isso. A carta aos Efésios, uma segunda opção da segunda leitura desse domingo, 4, 1 a 13, fala também assim, no versículo 8, né? Ou seja, tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. O que significa isso? Senão que ele desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Por isso, meus irmãos e irmãs, celebrar a ascensão do Senhor é receber do Senhor a missão de comunicar a boa notícia para todos. Para nós do Brasil, que a ascensão cai no domingo, vem mesmo junto dentro desse mesmo tema. Comunicar, testemunhar que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós. E que Ele subiu aos céus não para se afastar de nós, mas está ainda mais próximo de nós. Mas deixou-nos a grande missão. Deixou-nos a grande missão de nós, meus irmãos e irmãs, estarmos atentos a que nós possamos cada vez mais testemunhá-lo nesse nosso mundo. No próximo domingo, nós, na festa de Pentecostes, iremos apagar o círio pascal. Lembrando justamente isso, ou seja, o Senhor que sobe aos céus e que envia o seu Espírito Santo, nós, enquanto igreja, caminhamos a essa luz do Espírito Santo para anunciar a boa notícia para todos. Ou seja, é a nossa missão sermos missionários, evangelizados, evangelistas, evangelizadores cada vez mais, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui no Rio, celebrando, trabalhando no segundo sínodo arquidiocesano. E segundo o sínodo tem como tema as missões permanentes, como nos pede o documento de Aparecida. Como viver missionariamente sempre, permanentemente, testemunhando o Senhor Jesus Cristo. Eis aí, meus irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor nos dá também aqui, quando, antes de subir aos céus, dessa missão de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Portanto, celebrar a ascensão é celebrar, meus irmãos e irmãs, a certeza que aquele que está à direita do Pai, significando que tem todo o poder ao lado do Pai, que virá para julgar os vivos e os mortos, nos enviou para que nós pudéssemos hoje também anunciá-lo, proclamá-lo a toda criatura. Todos nós, batizados, somos chamados a isso. Somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, a proclamar que Ele é o Senhor, que é a nossa vida, e que deixou para a igreja essa grande missão, que através dos tempos, desde o primeiro século, desde o primeiro momento, continua pregando o Evangelho, testemunhando, muitos até com a própria vida, com a perseguição, como nós temos no passado e temos no presente, continua anunciando o Evangelho a toda criatura. Pensamos, portanto, meus irmãos e irmãs, que nós também com entusiasmo deixemos conduzir pela ação do Espírito Santo, para que, vivendo no Senhor, nós proclamemos, anunciemos que Cristo vive, está presente no meio de nós, e que nós não temos outro caminho, outro jeito de viver, a não ser seguindo a Jesus Cristo, e anunciando aos irmãos e irmãs a ascensão do Senhor, Dia Mundial das Comunicações, Semana de Pentecostes ou Novena de Pentecostes, Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e Dia das Mães. Tudo isso, meus irmãos, no final de semana e em semanas bastante cheias de significado e também de missão. Vivamos intensamente, com alegria, a nossa caminhada eclesial e sejamos cada vez mais testemunhas daquele que é a nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.